Eu quero conversar com vocês a respeito de uma igreja viva hoje. I want to talk to you about an alive church. Quem é vivo aqui? Who is alive here? Eu quero que você levante a mão se você está vivo, I want you to raise up your hand if you are alive. cumprindo o propósito e o chamado de Deus. Fulfilling the purpose and the calling. Abra a palavra em Atos, capítulo 4. Open your Bible in Acts chapter 4, Nós vamos ler do versículo 23 ao 31. 23 to 31. Atos 23 a 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido, de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. When they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nations rage and the people plot in vain? The kings of the earth rise up, and the rulers bend together against the Lord and against his anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. You stretch out your hands to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Woo! Amém, meus irmãos? Hallelujah. Aqui nós Amen. temos o livro de Atos. Here we have the book of Acts. O livro de Atos, ele é a história da igreja cristã, The book of Acts is the story of a Christian church, onde tudo começou. where everything started. E é por isso que nós estamos aqui And that's hoje. why we are here today. E o livro de Atos, quando nós paramos para ver, nós não temos que olhar ele e estudar como uma história distante. And we don't have to look at this book and study as like a distant story. Mas nós temos que olhar para o livro de Atos como um desafio presente para as nossas igrejas do dia de hoje. But we must look at this a book of Acts as a threat to the church that we live in today. Quando nós falamos em avivamento, When we speak about revival, quando nós falamos em viver o verdadeiro when we cristianismo, speak about living the true Christianity, quando nós falamos em ser uma igreja viva, when we talk about being a church that is alive, nós estamos falando do modelo apostólico de igreja que está no livro de Atos. we are speaking about the model, the apostolic church that is in the book of Acts. Essa é a igreja que nós temos que nos espelhar This is the church that we have to mirror ourselves in e procurar a ser. and seek to be like. Amém? Amen? Vocês estão comigo? Are you with me? Nós vamos sair daqui hoje avivados, Are we going to leave this place here revived? prontos para ser uma igreja viva e Ready. atuante na sociedade? Ready to be a church that is alive and active in the society? Então nós sabemos que Jesus ele veio com um propósito. So we know that Jesus came with a purpose. O propósito de Jesus foi de restaurar o homem que estava caído, And the purpose of Jesus was to restore the men that had fallen, trazer perdão para os pecados to bring forgiveness for their sin e reconectar novamente o homem a Deus. and reconnect men with God. Jesus ele vem
vive 33 anos aqui nessa Jesus terra. came and he lived 33 years here on earth. Nós vemos que ele passou por provações, We know that he went through trials, por tentações, temptations, mas de maneira alguma ele se dobrou ao sistema. but in no way he bowed himself to the system. Ele permaneceu firme no He propósito persisted in his purpose pelo qual o Pai tinha by enviado. which God had sent him. Jesus, então, ele morre. So then Jesus died. No terceiro dia, ele On the ressuscita. third day he resurrected. E depois que ele ressuscita, And after he was risen, ele aparece para os discípulos por um período de 40 dias. he appeared for his disciples for the period of 40 days. E durante essas And aparições, through these appearances, Jesus, ele diz assim, João Batista, Jesus said, John the Baptist, ele batiza com água. he baptized with water, Pois vós sereis batizados com Espírito Santo, but you shall be baptized with the Holy Spirit. e vocês serão minhas And you testemunhas will be my witnesses em Jerusalém, in Jerusalem, na Samaria, in Samaria, na in Judéia Judea, e até os confins da and terra. every corners of the world. Meus irmãos, ali Jesus estava dizendo, vocês serão revestidos de So poder. Jesus was saying, you are going to be vested with power. Vocês serão revestidos de autoridade You will be vested with authority para pregar a minha to palavra, preach my word, para espalhar o to evangelho, spread the gospel, para alcançar o to perdido. reach the lost. É para isso que a igreja está aqui, meus That's why the irmãos. church is here, my A beloved. igreja, ela não é simplesmente essas 4 paredes onde nós nos reunimos Church is not these 4 walls that we gather inside para adorar a Deus, to worship God, para cantar uma boa to música, sing a nice song, para escutar uma boa palavra às vezes, to listen to a good word sometimes. mas a igreja But the church, sou eu e você, it's you and I lá fora, out there vivendo o verdadeiro living the evangelho true gospel e levando Cristo às pessoas. and bringing Christ to the people. Isto é uma igreja viva. This is a church that is alive. Então Jesus está dizendo, eu vou capacitar vocês So Jesus is saying, I'm going to make you capable para cumprir o ID, to fulfill the goal, para ir por todas as to nações, go to all the nations, batizando to baptize e ensinando and teach e fazendo and make discípulos. disciples. É isso que Jesus estava This fazendo is com what eles. God was doing with them. E não era somente para eles daquela época, meus irmãos. It was not only for them at that Esta time. palavra, esse revestimento This word, this vesting, é para nós, it's for us. ainda nos dias de hoje. It's still nowadays. Amém? Amen? João 14:12. John 14:12. Pode jogar na tela. You can put on the screen, please. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. Essa é a autoridade que Deus para cada um de vocês que crê no nome dele. This is the authority that God has given to each one of us who believe in His name. A autoridade The authority para curar to heal através do nome dele. through His name. A autoridade para levar luz The no authority meio da escuridão. To bring light in the midst of darkness. Nós vemos que Jesus, ele passou por essa terra. We see that Jesus passed through this earth, Onde ele passou, and wherever He went by, ele tocou He vidas. touched the lives. Ele sentou com o He pecador. sat with sinners. Ele comeu com o He pecador. ate with sinners. E onde ele esteve, ele levou a And luz. wherever He was, He brought light. Ele curou coxo, He healed the crippled. ele curou cegos, He healed the blind. ele ressuscitou mortos. He resurrected the dead. E nós, como igreja, meus irmãos, And us as a church, my com o beloved, revestimento do we- poder de we Deus, vested with God's power. é a palavra dele dizendo que nós podemos fazer coisas maiores ainda. It is His word telling us that we can do greater things. A igreja de Jesus, ela só será levada a sério The church will only be taken seriously a partir do momento que nós começarmos a expressar o poder de Deus, from the time that we start to a express God's power, testemunhar to be a testimony do poder e da glória dele of His power and nas glory nossas vidas. in our lives. Amém? Amen? Quando nós paramos, continuamos lendo, nós vemos que Pedro, ele faz um discurso logo à frente no capítulo 2. Then we see that Peter, he made a report, an announcement. Uma pregação que levou quase 3.000 pessoas ao arrependimento e ao a batismo. preaching that about 3,000 people repented and were baptized. E assim a fé cristã ia crescendo, And
like this, the Christian faith was growing. Pessoas iam sendo acrescentadas de milhares à igreja. People were being gathered by the millions to the church. Ali eles estavam vivendo o verdadeiro avivamento. They were living the true revival. Quando nós continuamos lendo Atos 2, 42 a 47, Then we continue to read Acts 2, 42 to 47. olha esse exemplo Look da at what igreja de happened. Jesus na terra. Look at what happened with Jesus' church on earth. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. They devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of the bread and to prayers. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Meus irmãos, e nós continuamos lendo. And then we continue to read, E um pouco mais à frente, and a little bit further, nós vemos Pedro e João indo ao templo orar. we see Peter and John E going quando to eles the chegam, temple quando eles chegam à porta do templo, to pray. And when they get to the door of the temple, ali tem um homem coxo de nascença, there's a crippled man that was sitting there, implorando por esmolas. and he was begging. Pedro olha para aquele homem e diz assim: ouro e prata eu não tenho, And Peter looked at this man and said, "Gold and silver I don't have, mas aquilo que eu tenho eu te dou. but what I have I give to you. Levanta e anda no Raise nome up- poderoso de Jesus. Raise up and walk in the powerful name Meus of irmãos, e Jesus." aquele homem ele foi curado. My beloved, that man was healed. Nós vemos aqui uma igreja atuante na sociedade. We see a church that's active in the society, Uma igreja viva, vivendo o propósito de Deus. and a live church that is living the purpose of God. São tantas coisas que nós podemos tirar como lição There's so many lessons that we can take from this e aprendizado, and to learn que se nós vivermos 50% do que eles viviam, that if we live about 50% of what they lived, nós ganharíamos essa cidade we would gather this entire em city menos de um ano. in less than a year. Escreva o que eu estou te dizendo. Write what I'm telling you. Nós precisamos acordar como igreja, We need meus to irmãos. wake up as a church. E o que me chama a atenção And what calls my attention é que aqui eles estavam vivendo o propósito de Deus. is that here they were living the purpose of God. Eles estavam cumprindo o They chamado, were fulfilling their calling, fazendo exatamente aquilo que Jesus disse para eles fazerem. doing exactly what Jesus had told them to do. E de repente, Pedro e João são jogados na prisão And all of a sudden, Peter and John they were thrown in prison por estarem orando, because they were praying, por estarem pregando a because palavra. they were preaching the word. Essa era a acusação deles. This was their accusation. E de repente eles não encontram mais nenhuma acusação. And then they didn't have any accusation against them. E eles tentam ali, conversam entre eles, eles decidem soltá-los. And they were talking among themselves and decided to release them. E a primeira reação que eles tiveram And the first thing that they did é esse texto que nós lemos de Atos, capítulo 4, is the text that we just read in Acts 4, onde nós vemos where we see eles saindo da prisão where they were released from e prison correndo ao encontro dos seus irmãos em Cristo. and they ran to meet their brothers in E o que me Christ. chama a atenção, meus And what irmãos, calls my attention é que quando eles se ajuntaram, is that when they gathered, eles não foram para murmurar, they were not crying out. não foi para se irar contra o sistema que jogaram eles na prisão por They estarem were, pregando, they were not angry about the system that had thrown them in prison, mas eles se juntam para orar e engrandecer o nome de Deus but they gathered to pray and to praise God's name e para pedir revestimento and to ask for the power para eles continuarem pregando a for them palavra. to continue preaching the word. Amém? Amen.
Meus irmãos, nós precisamos fazer uma autoanálise nossa. We need to do a self-evaluation. Será que se hoje a polícia entrar aqui What if the police come here e me prender por estar pregando a palavra, and take me to prison Será because que eu- I'm preaching the word? será que eu vou sair tão feliz assim da cadeia? Would I be so happy when released from jail? Será que depois que eu for solto, eu vou continuar assim pedindo a Deus, me reveste com autoridade e poder para continuar pregando a tua palavra? Would I be asking God to give me more power to continue to preach the word? Ou eu vou dar um passo para trás? Or will I step back? Vou me acovardar, acovardar Or will I be a coward e deixar que outro faça? and let other do it? Nós precisamos ser pessoas relevantes na nossa We sociedade. must be remarkable Nós people in this precisamos ser society. uma igreja viva. We must be an alive church. Quando eu falo igreja viva, eu não estou falando da placa da igreja, And when eu I estou falando de cada um de vocês, And- onde vocês estiverem. And when I say about a revived church, I'm not talking about the name of the church. I'm talking about you yourself being revived wherever you go. Pelo menos uns 3. At least about 3, right? Amém? Amen? Então vamos lá. So let's Agora, go. o que é que nós podemos tirar de ensinamento, meus irmãos, deste texto, So what can we learn from this text para nós alcançarmos for us to reach isso que essas pessoas estavam vivendo? this that these people were living? Nós precisamos, primeiramente, First of all, buscar a companhia dos irmãos. we need to seek the companionship of the brethren. Não diria primeiramente, mas é o primeiro tópico que nós vamos ver. It's not the first thing to do, but it's the first topic that we're going to learn Quando about. nós vemos ali no versículo 23 que eles foram soltos, When we see on the verse 23, when they were released, a primeira coisa que eles fizeram the first thing that they did foi buscar os irmãos. was to go to the brothers, Foi ir até a to eles. go to the brethren, Porque eles entendem. because they understood. Eles entendiam naquele momento They understood at that time que eles precisavam um dos outros. that they needed one another. Nós precisamos de relacionamento no horizontal, meus We irmãos. need this horizontal relationship, my Nada, beloved. nada substitui o nosso relacionamento na vertical com Deus. Nothing will substitute our relationship in the vertical with God. Mas o seu relacionamento com Deus, ele tem que ser no seu íntimo. But your relationship with God must be in your intimacy. Nós precisamos de um dos We outros. need one another. Nós precisamos de um dos outros. We need one Vira para o seu another. irmão do lado e fala Tell assim: your brother and eu sister preciso and de say, você. I need you. Eu sei que muitas vezes nós nos isolamos. I know that many times we isolate. Muitas vezes nós não queremos nos misturar. Many times we don't want to mingle. De repente, o seu irmão do lado você não gosta tanto. Maybe the person that is sitting next to you, you don't like them so much. Ele não gosta das mesmas programações que você. You don't like to do the same things. Ele não come sushi. He doesn't eat sushi, E você só come churrasco. but you only eat Então nós vemos que as barbecue. coisas não batem. So sometimes things are not aligned and matching. Os gostos não batem. The likes are not matching. A maneira de ser muitas vezes não batem. How you are, sometimes it's not matching. Mas nós precisamos, meus irmãos, passar por cima de todas as nossas barreiras But we need to go beyond our barriers. para estar junto com os nossos To irmãos. be together with our brothers and sisters. Porque o relacionamento um com o outro, Because- buscar a comunhão, Because this relationship, to seek this fellowship, muitas vezes vai nos ensinar many times will teach a us nos humilhar to be humble e a perdoar. and to forgive. Porque se eu me isolo para não ser ofendido por outro, Because if I isolate myself not to be offended by someone else, eu nunca vou aprender o que é perdão. I will never learn what it is to forgive. Então eu creio que Deus está tentando nos ensinar algo, So I meus believe that irmãos. God is teaching us something. E nós precisamos olhar para a luz da palavra de Deus And we must look at the light of the Word of God e entender and understand que nós precisamos passar por cima das nossas barreiras. that we need to go beyond our barriers. Amém? Amen? Muitas vezes vai machucar, Many times it's going to hurt. muitas vezes vai doer, It's going to hurt. mas é a comunhão com o seu irmão But it's the fellowship with your brethren que te encoraja muitas vezes, that will give you encouragement many ou que você times. pode ser um instrumento para encorajar Or ele. maybe you can be an instrument of encouragement to him. É no meio da comunhão e no relacionamento que você pode estender a mão para o necessitado. It's in a fellowship and when you're having communion that you can extend your hand to help those in need. Muitas vezes nós estamos tão distantes um dos outros Sometimes we are so far apart from one another que a pessoa pode estar morrendo. that the person might be dying.
A alma dela pode estar pedindo por socorro. Their soul could be asking for help. Às vezes nós escutamos pessoas que se mataram. Maybe we hear about people that killed themselves. Pessoas que nós nem imaginávamos que estava passando por tanta turbulência interna. People that we don't even thought about that they could be going through so much turmoil inside. Mas tudo isso é porque nós nos desconectamos das But pessoas. this happens because we disconnect from people. É mais fácil viver isolado. It's easier to live isolated. Mas Deus nos chamou para amar um ao outro. But God called us to love one another. Viver em comunhão nos fala de amor. To live in fellowship is about love. Nós vamos para João We go to John e nós vemos que Jesus ele nos deu um novo mandamento. and we see that Jesus gave us a new commitment É que de amar um ao outro, to love one amar o another, seu to próximo, love your neighbor como Cristo amou a igreja. as Christ has loved the Cristo church. ele se entregou, meus Christ irmãos. gave himself. Cristo ele suportou todas as dores He went through all the pain and hurt, ao ponto de morrer por nós. and he died for us. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. This is what the word of God is teaching Nós us. precisamos deixar as diferenças de lado. We need to leave our differences Nós aside. precisamos começar a viver em comunhão. We need to start living in Porque fellowship. quando nós começamos a andar em comunhão, Because when we walk in communion, é criada uma unidade no nosso meio. unity is E created. quando nós somos unidos, And when we are united, olha o que Salmo 133 diz. look at what Psalm 133 says. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. It's like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. It says, the dew of the Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessings, even life forevermore. Amém? Amen. Então nós vemos que existe uma bênção da vida para sempre no meio da união, meus irmãos. So we see that there is the blessing of an everlasting life. Deus ele se agrada quando nós estamos unidos. God is pleased when we are gathered. Amém? Amen. Segundo ponto, Second point, oração. prayers. Oração é o mais importante que nós podemos ver aqui nesse texto. Prayer is the most important one that we can see here in this text. Nós vemos que após eles serem soltos, We see that after they were released, eles se reuniram they were gathered para orar. to pray. Eles foram orar. They were praying. Eles foram buscar a Deus They went to seek God por revestimento e poder, to be invested with power. para eles continuarem pregando So a palavra, they can continue to pray, to preach the word. para eles continuarem vivendo o propósito. To continue to live the purpose. Nós precisamos entender que a oração não é algo, meus irmãos, do passado. So we must understand that prayer is not something of the past. Oração é algo que tem que estar presente na vida do cristão. Prayer is something that must be present in a Christian life. Nós precisamos acordar orando. We need to wake up Nós praying. precisamos passar o dia orando. We need to pray throughout the day. Nós precisamos orar antes de nós We need dormirmos. to pray before going to bed. A oração acessa o coração de Deus, meus Our irmãos. prayers accesses the heart of A God. oração é a maneira que nós temos de nos comunicar com o Pai. It's how we communicate with our Father. É onde nós colocamos as nossas It's petições. where we ask. É a maneira que Ele fala conosco. It's how He speaks to us. Não tem como existir relacionamento com Deus There can't be relationship with God sem oração. without prayers. Não existe uma igreja viva A church cannot be alive se ela não ora. if it doesn't pray. E nós precisamos, meus irmãos, da comunidade, da igreja toda reunida no mesmo espírito. And we need to be together in the same spirit, in Se unity. nós queremos viver um avivamento, If we want to live a revival, se nós queremos viver o sobrenatural de if Deus, we want to experience the supernatural of God, nós precisamos nos unir we must be united. e precisamos ser irmãos que oram. And we need to be brothers that pray. Vivemos em comunhão We live in communion e nós oramos and we juntos. pray together. Oramos no nosso íntimo, no
no nosso quarto, no secreto, pray in secret, mas nos reunimos para orar but we também. also gather to pray. Nós precisamos entender que as nossas lutas, We need to understand our battles. ela não é contra carne ou sangue, It's not against flesh mas or ela é blood, contra principados e potestades nas regiões but celestiais. it's against principalities and evil powers. Se a nossa luta é contra principados, meus irmãos, nós não vamos ganhar elas com o nosso braço. If our battles are against principalities, we are not going to conquer and defeat them with our own strength. Nessa luta, nossa força não vale nada. Our own strength has no value in this A battle. única maneira que nós conseguimos lutar as nossas The guerras only way we can fight our battles é através da oração is through prayers e da adoração. and worship. Porque é através da adoração que eu acesso o Pai, Because it's through worship that I access the Father, o Deus the Todo-Poderoso, Almighty God, o nosso refúgio, our refuge, a nossa our fortaleza, strength, o general de guerra que luta as nossas batalhas. our Lord of war that fights our battles. Ele é o El Shaddai. He is the El Shaddai. É Ele que nos protege. He protects us. É Ele que nos livra. He delivers us. É Ele que nos guia. He guides us. É Ele que diz para nós, até aqui, vem. He says to us, up until here you can go. E nós só conseguimos esse acesso And we can only get this access através da oração. through prayers. Então nós precisamos So we must entender isso, meus To irmãos. understand this, my beloved. Amém? Amen? Terceiro ponto que nós podemos tirar deste texto So the third point that we can learn from this é que os text planos de Deus, eles não vão ser frustrados. is that God's plans will As never trevas, be elas podem frustrated. até se levantar contra aquilo que Deus está tentando fazer. The darkness can raise up against what God wants to do. Olha o que o versículo 27 e 28 diz. Look at what the verse 27, 28 says. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Então nós vemos aqui, meus irmãos, uma tentativa das trevas So we see here that the darkness was attempting para tentar parar os planos de Deus. to stop the plans of God. Mas eu quero dizer para vocês, But I want to tell you, os planos de Deus, eles não podem ser the frustrados. plans of God Aquilo que cannot be Deus frustrated. determinou What God has vai determined acontecer. will happen. É por isso que nós estamos aqui até hoje, And that's why we're here today. no meio de tantos problemas, Among so many no meio de problems, tantas in the perseguições. midst of so many persecutions, A igreja passou por the reformas church went through reformations. e a igreja está de pé ainda And hoje. the church is still A igreja standing today. continua operando na And sociedade ainda The hoje. church continues to work in today's society Porque os planos das trevas because the plans of darkness não frustram os planos de Deus. cannot overpower God's plans. Eles até se levantam. They can raise, O mal até se the levanta. evil can raise up. Eles até se juntam para tentar They destruir, gather themselves to try and destroy, mas eles não conseguem. but they can't do it. Amém? Amen? Mateus 16, 18 diz assim: Matthew 16:18 says E eu this. digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Então nós vemos aqui, meus irmãos, So we see here, my brothers, que absolutamente nada that absolutely nothing vai parar a igreja de Jesus. can stop the church of Jesus. A igreja não é do homem, The church doesn't belong to a man. igreja é de Deus. The church belongs to A God. igreja é de Deus. It's God's church. E ela vai continuar atuando And it will continue to work até a volta de until he Jesus. comes back. Amém? Amen? Quarto ponto, Fourth point. nós precisamos aprender a testemunhar no meio das We dificuldades. need to learn how to be a witness when we go through difficulties. Nós vemos isso no versículo 29, We see this in verse 29. onde ele diz assim: Agora, Senhor, durante a oração deles, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Now, Lord,
Consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. O que chama a atenção é que eles não pediram para as ameaças cessarem. They did not ask for the threats to stop. Eles não oraram pedindo vingança. They did not ask for vengeance. Não pediram para descer fogo do céu e queimar aquele povo. They did not ask for fire to come down from heaven and burn all those people. Porque eles sabem, Because they knew. eles sabiam o que eles carregavam. They knew what they carried inside. Eles sabiam o que eles carregavam era algo maior. They knew that what they carried inside was something E que greater. o plano de Deus And that the plans of God era muito maior do que o were levante. a lot greater than the raising of the devil. Amém? Amen. Então nós vemos aqui So we see que a oração deles that their prayer foi para pedir revestimento dos céus, was to ask for para power, eles continuarem testemunhando for them to continue da grandeza de to Deus, be a witness of para que eles God's pudessem greatness, alcançar mais vidas, so they could reach more lives, apresentar a fé cristã, to present the apresentar Jesus Christian faith in Jesus para mais pessoas to more ainda. people. Eu sei que muitas vezes nós passamos por situações difíceis. So I know that sometimes we go through situations that are difficult. E a nossa primeira oração And our first prayer é pedir para que cesse. is to ask for a stop. E nós começamos a questionar Deus. Then we start questioning God. Pai, por quê? But Father, why? Por que eu? Why me? Por que a minha Why família? my family? Por que eu estou passando por Why isso? am I going through this? Meus irmãos, nós nunca vamos entender os planos de Deus. My brother, we will never understand God's plan. Porque os planos de Deus, eles são muito maiores do que o nosso. Because His plans are a lot greater than Ele our vai plans. além daquilo que nós pensamos ou He imaginamos. goes beyond what we can think and imagine. A mente humana não pode pensar como Deus pensa. The human mind cannot think as God thinks. Então, não comece a se envolver com o seu problema So do not involve yourself with your problem ao ponto de você querer desistir e não lutar por ele. to the point where you want to give up and Mas not fight against it. mude o foco da sua oração But switch the focus of your e prayer comece a orar. Pai, and pray, Father, me mostra show me o porquê, why, para que eu possa ajudar outras so I can vidas, help other people, para que eu possa testemunhar do seu so I poder, can witness your power, para que eu possa testemunhar do seu so amor, I can be a testimony of para your que love, eu possa mostrar para as pessoas aí fora que a minha história foi mudada. so I can show people outside that my story was changed. Às vezes nós queremos tanto, meus irmãos, ser uma ferramenta nas mãos de Deus, Sometimes we want to be a weapon in God's hand, mas nós não queremos passar por nenhum tipo de problema. but we don't want to go through any problems. Sem lutas, Without battles, não há vitória. there isn't any victory. Amém? Amen. Então, muitas vezes a sua oração para Deus te levantar, So maybe many times your prayer for God to raise you às vezes vai te colocar na prova, will put you in battles, para que você possa ser testemunha para outro aí so fora. you can be a testimony for those outside. Para que você possa dizer assim, Deus restaurou meu So you casamento. can say that God has restored my marriage. Deus abriu uma porta de emprego. God has opened a door. Deus me prosperou quando eu estava no fundo do poço. God made me prosper when I was going down. Então, nós sabemos que o evangelho não é somente isso, So we know that the gospel is not only that, mas Deus, ele é um Deus que opera segundo a nossa necessidade. but God is a God that works in Deus, our ele é um need. Deus que ele faz ainda nos dias de hoje. He still does today. E ele vai fazer na sua vida And He will do in your life, para que você possa ser testemunha so you can be a witness para pessoas aí fora. for people out there. Amém? Amen. E assim nós vamos alcançando vidas e mais And vidas, that's how we reach lives testemunhando and do more poder de lives, Deus, being witnesses of God's power, testemunhando daquilo que Deus pode fazer. being witness of what God can do. Eu quero dizer que se o Greg tivesse aqui ainda, eu ia colocar a foto dele. I want to say that if Greg was here, still I would put his picture here. Aleluia. Hallelujah. Meus irmãos, e além disso, So besides that, o testemunho, ele é uma forma de dar glória a Deus, the testimony is a way for us to glorify de God's name, agradecer a to Ele be thankful to Him por tudo aquilo que Ele for fez. everything that He na sua did vida. in His life. Amém? Amen. E assim nós vamos edificando um ao outro. And this we will edify one another. Assim nós vamos mostrando o que é o verdadeiro We evangelho will show what's the true gospel e apresentando um Deus poderoso. and introduce a powerful God. Nós precisamos We must
ser testemunhas be testimonies aí fora, out there para ganhar a nossa vizinhança, to conquer our ganhar neighbors, esta cidade, to conquer this ganhar town, esse this estado, city, this state, pregando em Samaria, preaching em in Jerusalém, Samaria, Jerusalem, na Galileia Galilee, e até os confins da and to the terra. corners of the world. Amém? Amen. Estamos acabando. We're almost done. Outro ponto é que nós precisamos ter expectativas de ver milagres. So another point is that we must have the expectation of seeing miracles. No versículo 30, eles oraram e eles disseram: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Stretch out your hands to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Ali eles queriam, meus irmãos, There, my brethren, que Deus operasse milagres, they asked for God to que work Deus se miracles. revelasse a eles com cura. God could reveal himself to them through healing. Como eu disse, eles não oraram por As vingança. I said, they did not ask for vengeance. Eles não oraram para que tudo aquilo que eles estavam vivendo parasse, as perseguições. They did not ask for those things to stop, for the persecutions to Mas stop. eles oraram pelo milagre de Deus, But they prayed, asking for the miracle of God. para que Deus se revelasse na vida de cada um deles. So God could reveal himself in their lives and through their lives. Para que o mundo soubesse So the world could know quem é Deus. who God is. Então nós, como igreja, So us as a church, nós precisamos ter essas we expectativas must have this expectation de ver o milagre de to Deus see the miracle of God acontecendo na to vida das pessoas ao nosso to redor. happen in people's lives. Amém? Amen. E o sexto And the sixth e o último, fiquem de pé. and last, please stand up. Versículo 31. Verse 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Meus irmãos, My brethren, esse evento que aconteceu, this that happened, do Espírito Santo vindo sobre of the eles, Holy Spirit coming upon them revestindo eles de poder e autoridade, and revesting them with power and authority, isso não foi simplesmente um movimento, this was not simply a movement. não foi simplesmente barulho, It was not just a noise. não foi pessoas sapateando e orando em was- língua somente, It was not just people praying in tongues mas and foi um shaking their foot, revestimento but it was the para revestment. cumprir a autoridade que Jesus já nos deu. But they were filled to fulfill the authority. To receive the authority that Jesus had given to us Para pregar o evangelho to preach the gospel e para ser and testemunhas to be testimonies por onde nós passarmos. wherever we go. Nós precisamos do revestimento We need to be revested do poder do Espírito of Santo the sobre as nossas power vidas. of the Holy Spirit upon our lives. É para isso que a igreja está aqui, meus That's irmãos. why the church is here, my É brother. para isso que a igreja está presente. That's why the church is present. E é por isso que Deus tem mantido a igreja de pé até nos dias de hoje. And that's why Jesus keeps the church standing even today. Porque existe uma grande obra para ser feita. Because there is a great work to be done. Existe um povo a ser There is a alcançado. people to be reached. Meus irmãos, hoje existe mais ou menos 3,2 bilhões de pessoas no mundo Today, there is about 3.2 billion of people in the world que ainda não conhecem o that evangelho, still don't know the gospel. que nunca ouviram falar de They Jesus. never heard about Jesus. Agora a pergunta é: onde está a igreja? Now my question is, where is the church? Onde está a igreja? Where is the church? Eu não tenho nem ideia de quantos milhões ou bilhões de cristãos que existem no mundo. I have no idea how many millions or billions of Christians that there is in the world. Eu só sei que é quase que incompreensível I only know that it's almost we cannot comprehend nós pensarmos que quase a metade da população do mundo that almost half of the world's population ainda não tiveram contato com o evangelho. still doesn't know the gospel. Eu estava conversando com o líder de jovens dessa igreja essa semana. I was speaking with our youth leaders this week. Nós tivemos um adolescente, uma jovem aqui na quinta-feira, We had one young person here on Thursday. que ela nunca ouviu falar de Jesus. She had never heard about Jesus.
Quinta-feira foi o primeiro contato dela com o Evangelho. Thursday was the first time that she got in contact with the gospel. Nós precisamos, como igreja, As a church, nos avivar. we need to be Porque revived. nos avivando, Because through the revival, nos revestindo de poder e autoridade que já nos foi dada pelo Espírito Santo, being vested with the power and authority that has already been given to us through the Holy Spirit, nós seremos uma bomba aí fora, meus we irmãos. will be an explosion outside. Nós tocaremos as We will vidas. touch lives. Nós mostraremos o Evangelho que sara. We will show the gospel that heals. Não somente o Evangelho que prospera, Not only the gospel that will make you prosper, mas nós mostraremos para eles um Deus que transforma a vida. but we will show them a God that transforms lives. Um Deus que não mediu esforços enviando o seu Filho A Jesus God that sent His only Son, Jesus, para que todo aquele que nele crê for everyone who believes não in pereça, Him mas tenha vida eterna. will not perish but will have eternal life. Esse é o nosso papel. This is our role. Nós precisamos nos levantar como We igreja. must be raised as a church. Amém. Amen. Tem uma frase do pastor Douglas Gonçalves no Brasil que ele sempre menciona nos podcasts There is dele. a sentence of Pastor Douglas. Is Douglas Gonçalves that he always says this in his podcast. Ele diz o seguinte: pregue o evangelho He says this: preach the gospel todo o tempo. all the time. Se possível, If possible, use palavras. use words. O que essa frase quer dizer para nós, meus What irmãos? does this mean to us? Você é uma carta aberta, You are an open letter o qual as pessoas leem. which people are reading. Você não precisa usar palavras para pregar a palavra. You don't need to use words to preach the gospel. Você só precisa expressar Cristo. You only need to express Você Christ. só precisa ser uma cópia de Cristo Be a copy of onde você estiver. wherever you go. É isso que significa ser cristão. This is what it means to be Christian. Ser um pequeno Cristo. To be a small Ser um Christ. ponto de luz. A point of Um light. ponto de referência. A point of reference. É você poder passar e curar as pessoas. It's you going through and healing people. Dizer para o coxo, levanta e anda em nome de And Jesus. saying to the cripple, raise up and walk in the name of Jesus. E o coxo levantar. And the cripple will walk. Amém. Amen. Esse poder já foi te dado. This power has already been given to Vamos exercer essa you. autoridade. Let's exercise this authority.